Olá, seja bem-vindo a mais um Café e Bíblia, que Deus possa te abençoar. Eu quero deixar uma reflexão para o teu coração, que está em Lucas capítulo 15, um texto que todos nós conhecemos, onde fala do filho pródigo. E eu quero ler para vocês aqui do verso 11. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e a alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Essa história todos nós conhecemos, é uma história muito comum, que falamos dentro das igrejas, mas ela retrata algumas verdades que precisamos refletir de tempo em tempo para alinhar o nosso coração. Quantas vezes nós tratamos a Deus como esse jovem tratou o seu pai? Esse jovem tratou o seu pai com uma desonra tão grande. Quando alguém fala de herança, é necessário que o testador esteja morto, não em vida. Quando um filho chega para o teu pai falando que quer a sua herança, é o mesmo que o filho está dizendo para o seu pai: o senhor não tem valor para mim. Eu não respeito o senhor. Eu não te amo. Eu não me importo com a sua pessoa. O que me importa é os bens que o senhor vai deixar para mim. Imagina a dor no coração do pai ao ouvir isso de um filho. Ao sentir que o filho olha para ele dessa maneira, sem respeito, sem honra, sem gratidão, sem amor. Quantas vezes nós fazemos assim com Deus? Tratamos a Deus somente como aquele que supre, aquele que nos dá aquilo que nós queremos, aquele que abençoa a nossa vida simplesmente, não como um pai que nós podemos relacionar, podemos ter amizade, podemos ter intimidade. Quantas vezes nós usamos a Deus para adquirir aquilo que nós queremos? Quantas vezes vamos às igrejas só para adquirir algum bem, alguma bênção? Não que seja errado adquirir as coisas que Deus tem para nos dar. Afinal, Deus é poderoso e Deus é misericordioso e Ele sim nos dá a bênção. A Bíblia diz que o homem não pode ter nada se do céu não for dado. Ou seja, tudo que nós precisamos vem de Deus. Ele é que supre cada área de nossas vidas. Mas nós não podemos fazer da relação com Deus a relação egoísta, essa relação comercial, essa relação materialista. Não, não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos família, para tê-lo como pai, sermos filho amado dele, ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com ele. Deus nos chamou para viver uma vida tão bonita com ele. Vai muito além do ter, é o ser. Ter, nós podemos ter tantas coisas, mas nós podemos ser filho amado do Senhor. Esse jovem tem uma atitude irresponsável, pega tudo o que ele tinha, sai para o mundo. E nesse mundo que ele foi andar, que ele foi vagar, ele perdeu tudo o que ele tinha. Ele entrou em um caminho de humilhação, em um caminho de dor, em um caminho de perda. Assim é a nossa vida, quando nós afastamos o nosso coração de Deus, quando nós adquirimos a nossa independência, quando nós achamos que crescemos demais e não precisamos mais da presença do nosso Pai. Deus não nos chamou para viver longe dele. Pelo contrário, Ele quer tanto nos ter perto, que Ele veio morar dentro de nós. Ele veio através do Espírito Santo habitar dentro de cada um de nós. Mas nós podemos tê-lo dentro de nós e viver desconsiderando essa verdade, como se ele não existisse dentro de nós. Nós podemos viver como esse jovem viveu, de maneira insensata, correndo de um lado para o outro, consumindo tudo que o seu pai tinha juntado, com anos e anos de trabalho, agora sendo consumido. Não sabemos com o quê, mas com certeza fazendo loucuras. Talvez, em algum momento da vida,
você tomou uma decisão de andar pelas próprias pernas, de fazer segundo aquilo que está no teu coração, na tua mente. E você devagarinho foi se afastando de Deus e não percebeu. Ou às vezes até percebeu, às vezes um ato de rebeldia, de revolta. E por causa disso, hoje você tem colhido tantas dores, tantas vergonhas, frustrações e prejuízos. Porque o lugar mais seguro que existe é a casa do Pai. O lugar da maior provisão é a casa do Pai. O lugar de maior paz é a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Volte para a presença do Pai. Faça como esse jovem, que ainda que tomou uma decisão errada, ainda que fez coisas que não devia, entristeceu o coração do seu pai, houve um momento na vida dele que ele caiu em si. O texto diz que ele caiu em si, tomou uma decisão, fez uma avaliação rápida. Na casa do meu pai, os empregados dele têm comida que farta. Ele não passa pelas dificuldades que eu estou passando. Vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar correndo. E é tão interessante que ele conhecia o pai dele. Ele sabia que se ele voltasse, o seu pai não o rejeitaria. Ainda que ele venha com ato de humildade e diz, olha pai, só pode me tratar como um dos seus empregados. Mas o pai não muda. O coração do pai não muda. E eu quero deixar isso para o teu coração. Talvez hoje você está longe de Deus, caído, prostrado, uma vida cheia de pecados, cheia de coisa errada. Deus nunca vai jogar na sua cara os seus erros. Deus nunca vai te envergonhar por causa dos seus erros. Os seus erros não alteram quem Deus é. Os seus erros não mudam o caráter de Deus. Os seus erros não mudam como Deus te enxerga. Deus te enxerga como um filho amado. Deus deu o Filho dele, Jesus Cristo, na cruz por você. E qualquer hora do dia, pode ser de dia, de noite ou de madrugada, pode ser em qualquer estação, se você voltar para a casa do Pai, o Pai estará de braços abertos te esperando. Essa figura desse texto revela exatamente isso. Esse jovem volta, de longe o seu pai o avista. Por que o seu pai o avistou de longe? Porque havia no coração desse pai a expectativa da volta do filho. Com certeza esse pai todos os dias esperava ver seu filho voltar. Esse pai nunca abandonou aquele filho, nunca desprezou aquele filho, mas sempre aguardava com ansiedade e expectativa a volta do seu amado filho. Quando o pai viu aquele garoto, o pai não o rejeitou, o pai não o acusou, o pai não jogou nada na cara dele. Pelo contrário, o pai o acolheu, o pai o recebeu, preparou uma festa, preparou roupas, preparou calçado, ou seja, preparou toda a restauração na vida daquele jovem, porque o pai ama. Assim é o nosso Deus. Você pode estar vivendo hoje os piores momentos da sua vida. Talvez você está prostrado e você tem vergonha de voltar para a igreja. As pessoas vão te julgar, as pessoas não vão te compreender, as pessoas vão te acusar. Talvez esse é o pensamento que vem no seu coração. Mas nesse dia, eu quero que você olhe para o Pai. Tire os olhos dos irmãos, porque o irmão mais velho ficou com ciúme. Não olhe para os irmãos, olhe para o Pai, porque o Pai quer restaurar a comunhão com você. O Pai está te esperando de braços abertos. O Pai Celestial não muda por causa que você mudou. Ele continua o mesmo. O nosso Deus é rico em misericórdia. O nosso Deus é rico em amor. O nosso Deus está sempre disposto a perdoar. Só não há esperança para o homem que perdeu a capacidade de se arrepender, para o homem que perdeu a capacidade de pedir perdão. Mas enquanto houver em seu coração quebrantamento, a ponto de falar, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque onde eu estou não é o lugar que Deus tem para mim. Enquanto houver esse coração arrependido, terá sempre a provisão da restauração de Deus para a sua vida. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.